Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está vindo na casa, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos. A gente vai iniciar o nosso trabalho de hoje fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar a oração, a letra está aqui na tela para vocês. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, hoje quem vai fazer a palestra para a gente? Nossa companheira Vanessa. Bom dia a todos. Então, hoje eu vou, na verdade, a intenção foi trazer só algumas reflexões, né, pra gente, aí a gente está na Semana Santa, no Domingo de Páscoa, para quem é católico, mas mais do que pensar, né, no renascimento, na ressurreição de Jesus, o importante, que a gente sempre fala aqui no centro, é a gente carregar o ensinamento de Jesus, né? E tentar viver dentro de acordo com esse ensinamento. Quando Jesus ele veio, ele falou, esquece toda aquela lei mosaica, tudo que aconteceu lá para trás, porque era uma lei que era para aquele povo, e agora eu trouxe um único mandamento, né? Que é amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração, e o próximo como a ti mesmo, né? E a gente, engraçado, no nosso grupo de estudos, a gente tem muito esse questionamento, quem é o meu próximo? Então eu trouxe essa reflexão hoje, para a gente pensar junto, para a gente refletir um pouco sobre quem é o meu próximo. Então o dicionário, ele traz que o próximo, né, é aquele que está a uma curta distância, que está muito perto. Então essa seria a definição do próximo. E Gandhi, maravilhosamente, né, nos traz uma definição completa de que tudo que vive é o nosso próximo. Então, para a gente começar a refletir um pouco, será que é só aquele irmão que está lá longe passando fome? Será que o meu vizinho, minha mãe, meu irmão que está aqui do meu lado também não é o meu próximo? Será que o planeta em que eu vivo, que é um organismo vivo, se readapta e se refaz a cada momento para que a gente tenha condição de vida aqui dentro, não é também o meu próximo? E o que a gente tem feito por esses próximos que estão perto da gente? Então, daqui para frente eu vou trazer alguns dados socioeconômicos, alguns dados sociais, para de fato a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá? Então, as nossas florestas. 50% de toda a área do planeta que antigamente eram cobertas por florestas, hoje já foram desmatadas. Na Amazônia, 80% do desmatamento, e eu acredito que esse número é muito maior hoje, é devido à pecuária e 100% é incêndio criminoso para abertura de pasto, tanto para plantação, mas principalmente para alocação de gado. E eu não sei se a maioria sabe, mas aonde tem gado, o solo fica infértil, ele se compacta de tal forma que nada dá para se plantar mais naquele local. Consumo de água, né? A gente sabe que 25% da população em países em desenvolvimento não tem acesso ou tem uma escassez de água, e aí existem estudos por empresas que fazem o tratamento, beneficiamento e a distribuição de água, e eles chegaram à conclusão de que a maior parte, né,
do gasto, do consumo de água doce potável do mundo é para pecuária, específica para agropecuária, mas especificamente para pecuária. E no nosso país, esse número é até estarrecedor. 84% do consumo de água é destinado à agropecuária. Então, aí menos de 20% é destinado ao ser humano. Então, a gente pensa, nossa, e tem gente passando escassez ou não tem acesso, enquanto 80% é destinado, né, a essa produção. Eu sei que é necessário a agropecuária, a pecuária talvez nem tanto, mas a agro para a nossa própria alimentação, mas é um número assim um pouco assustador, né? E a gente sabe que hoje as condições do planeta, se a gente não tomar cuidado, não vai permitir que o ser humano continue habitando ele por muito tempo, né? Então, a gente precisa aí tomar alguns cuidados e olhar para algumas coisas com um pouco mais de carinho, digamos assim. Então, como a gente já viu aí umas semanas atrás, o tráfico de animais é o terceiro maior tráfico do mundo, só perde para o de armas e o de drogas. E 1 em cada 10 animais que são traficados morrem no trajeto, eles não chegam, né, ao destino. A biodiversidade perde, porque são 27 mil espécies extintas no planeta ao ano, sendo uma média de 74 espécies extintas por dia. E aí, flora e fauna, a gente vai perdendo biodiversidade, e a gente sabe que cada espécie que está no nosso planeta, ela tem uma razão de ser, uma razão para existir, e ela faz parte do ecossistema, nosso ecossistema depende delas. À medida que a gente vai perdendo condição de vida no planeta. A fome, né? A gente sabe que nós somos mais aí de 7 bilhões no planeta, e 1 em cada 10 pessoas passa fome. Fora a questão, né, da desigualdade, da desnutrição e outras dificuldades alimentares. Nesse quesito, o que é importante a gente saber? A grande maioria das pessoas não sabem que 51% dos grãos que são produzidos, em média, são destinados à ração para gado. Alguns países, como o nosso, por exemplo, 80% da colheita de grãos é destinada tanto aqui dentro como à exportação para virar ração para gado, não é para ração, não é para alimentação humana. Então, quando a gente fala assim, é possível acabar com a fome no mundo? Sim, porque a quantidade de grãos, aí eu não estou falando da questão nutricional, a gente tem outros aspectos que envolvem. Mas se a gente usasse esses mesmos grãos para alimentar a população, a gente não teria fome no planeta. Então aqui, a quantidade consumida de grãos pelo gado alimentaria 9 bilhões de pessoas. Hoje nós somos em torno de 7, 8, então seria suficiente para acabar com a fome. E por que não se acaba? Porque não há interesse econômico de que isso aconteça. E aí, só mais um dado, nós temos em média, e aí é um dado oficial, talvez esse número seja muito maior, de 200 mil trabalhadores vivendo em regime de escravidão no nosso país. A gente fala que a escravidão foi abolida lá atrás, né, há mais de 150 anos, mas infelizmente a gente sabe que essa não é uma realidade nem no nosso país, nem em muitos outros países, né? E desse número, 85 a 90% dessas pessoas que trabalham em regimes análogos à escravidão, trabalham na agropecuária, mais uma vez. Eu costumo brincar que o agro não é pop, não é tech, não é tudo. E a gente precisa repensar, sim, as nossas escolhas. Pequenas mudanças de hábitos, pequenas mudanças nas nossas escolhas do dia a dia podem fazer muita diferença para todas essas pessoas. Então, aí, mais uma vez, né, quem é o meu próximo? Será que eu não posso fazer diferença para o meu próximo no meu dia a dia, nas escolhas, nas pequenas escolhas que eu faço? Às vezes você vai falar para mim, Vanessa, mas é muito difícil parar de comer carne. Ok, diminui. Até porque esse aumento de preço progressivo da carne, não é que os pecuaristas estão aumentando demais, porque a gente está inflacionado, o governo está em recessão e está em crise. Não, é porque a produção, o processo de produção de carne é muito caro. E daqui a alguns anos a gente não vai ter mais água, não vai ter mais solo, não vai ter mais como produzir essa quantidade tão grande que se produz hoje. Então a expectativa é que qualquer corte de carne, por exemplo, se torne cada vez mais caro e vai ficar inacessível. A classe média, a classe
média baixa, por exemplo, e a classe média C, B ali, daqui a pouco não vai ter mais acesso. Né? A gente vai ver que em alguns países asiáticos, por exemplo, são só os super ricos que têm acesso à carne bovina, por exemplo. E é o que vai acabar acontecendo devido à escassez de recursos para a produção dessa matéria. Não é que o governo não faz, não é que está caro, não é a recessão, é realmente o custo de produção dela. E aí a gente tem que repensar e readequar a nossa alimentação, como uma forma até de mantermos o ser humano ainda vivo dentro do nosso planeta. E aí essa mensagem final para a gente refletir. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Então, mais uma maneira, né, da gente colocar o ensinamento de Jesus aí em prática. Vamos amar o nosso próximo, né, e tudo aquilo que vive é o nosso próximo, que eu acho que é o maior ensinamento que Jesus nos deixou enquanto ele esteve aqui. Era isso que eu tinha para vocês. Uma boa Páscoa, que vocês sejam muito iluminados, alcancem aquilo que vieram buscar no nosso tratamento e tenham um excelente domingo.